Bom, aqui temos o alicate de corte, o alicate decapador de cabo, o alicate universal e dois modelos de chave Phillips, a chave média e a chave pequena. Dois modelos de chave fenda, média e pequena. Temos o multímetro, que também é alicate amperímetro, a chave detectora de tensão, a tesoura de ponta que eu uso para abrir as placas, fita isolante, fita crepe com uma caneta marcadora para identificar os cabos. Nesta bancada de treinamento, a gente tem a simulação de uma casa com 3 pontos de iluminação, 2 pontos de tomada, 2 interruptores simples com acionamento de 2 pontos, um paralelo, um intermediário e outro paralelo. Hoje vamos utilizar a placa Wise Dimmer. A placa Wise Dimmer é recomendada para circuitos de iluminação. Também vamos utilizar o Wise Power para os pontos de tomada. Existe a placa Wise Air, que é utilizada em circuitos que exigem uma potência maior, como um ar-condicionado e um motor. A placa Wise Air ela suporta até 20 amperes. Bom pessoal, é importante ao chegar no local de instalação verificar com o cliente a velocidade de internet contratada. É necessário no mínimo 5 megas para ter um bom tráfego de informação. Eu utilizo o site fast.com, que ele mostra a velocidade de internet no local. É interessante verificar o modelo do roteador do cliente, a quantidade de usuários que ele suporta, porque cada placa utiliza um espaço de usuário. É interessante também no local de instalação das placas verificar a potência do Wi-Fi. Aqui eu utilizo o próprio aplicativo do celular, que ele mostra a potência do Wi-Fi. Também eu utilizo o aplicativo Wi-Fi Analyzer, que ele mostra a intensidade e potência do sinal no local de instalação. Bom, vamos começar instalando neste módulo a placa Wise Dimmer. Aqui eu já retirei os parafusos e o espelho e consigo identificar que chega aos 3 retornos dos pontos de iluminação. Eu já deixei identificado o nome de cada retorno. É interessante de vocês também deixar identificado cada ponto, porque ao fechar o módulo é interessante deixar na mesma posição de que foi encontrado. Aqui no caso o número 1 acende o ponto de iluminação 1, o 2 que é um paralelo, o intermediário paralelo acende o ponto 2 e o 3 o terceiro ponto. Cada placa Wise Dimmer ela suporta até 4 amperes. Para a gente verificar se algum ponto de iluminação ultrapassa esses 4 amperes, a gente vai utilizar o alicate amperímetro. Ok, o circuito não ultrapassa 4 amperes, então podemos continuar a instalação. Agora vamos utilizar a caneta detectora de tensão. Essa caneta ela consegue detectar a indução no local. Aqui conseguimos verificar que ela já detectou uma indução, mesmo não encostando nos fios, ela fica apitando. O ideal agora é a gente retirar todos os fios de retorno para ver se essa indução não vai permanecer. Caso permaneça essa indução, é necessário verificar com o cliente a troca da fiação para poder fazer a instalação dos interruptores. Bom, aqui já retiramos todos os cabos dos interruptores. Os cabos dos interruptores intermediário e paralelo a gente vai utilizar nas saídas digitais da placa Wise Dimmer. É necessário a gente medir esses cabos, que não pode ter indução em nenhum ponto desses cabos. Se caso tiver a indução, é necessário a troca do cabo ou a instalação da placa Wise Switch. Agora a gente vai abrir a placa Wise Dimmer para a gente fazer a instalação dela neste ponto das caixinhas.
As placas Wise Home, ela vem protegida com essa película. A gente vai abrir somente nos pontos que iremos conectar os cabos. Temos o ponto de energia e os pontos das cargas e aqui os pontos das saídas digitais. É interessante abrir somente aonde vai fazer as conexões, porque contém componentes nu, é perigoso um curto. Aqui eu vou utilizar a tesoura de ponta fina para fazer essa abertura. Eu começo abrindo nas partes dos triac. Eu faço um corte. Após fazer os cortes laterais, a gente vai abrir aqui. A gente pode verificar os 3 triacs onde serão feitas as conexões das cargas. Agora eu vou abrir a parte de alimentação da placa. Pronto, abrimos a parte de alimentação da placa. Aqui fica o conector das saídas digitais. É possível ver saltado 2 pontos do conector que a gente vai usar como referência para abertura. Pronto, esses são os pontos necessários para a ligação da placa. Os demais pontos não há necessidade de abertura. Pessoal, uma dica que eu faço após abrir a placa é marcar a identificação da placa. Eu utilizo os 2 finais do Mac. No caso dessa placa é o A8. Eu faço uma anotação onde a placa A8 está sendo instalada. No caso, vamos supor que aqui seja a cozinha. Eu faço a anotação que a placa A8 foi instalada na cozinha. Também faço a anotação de qual carga estou colocando em cada triac. Aqui temos o triac 1, 2 e 3. Uma dica é: o triac 1 fica paralelo às saídas digitais. Nas saídas digitais a gente tem este chicote. Cada placa compõe um chicote desse. É muito importante prestar atenção à hora de conectar o chicote. Uma dica também é que a parte de alimentação do chicote, o fio vermelho e preto, fica do lado da parte da alimentação da placa. Se caso esse chicote for colocado da forma errada, é perigoso queimar a placa. Pessoal, agora eu vou fazer a modificação aqui no módulo de interruptores. Eu vou tirar a parte de tensão que tem nesse módulo e vou alimentar a placa. Aqui eu já tenho o neutro e o positivo e o fase, né? Neutro e fase para alimentar a placa. Eu vou fazer um chicote dessa alimentação para os retornos.
Pessoal, aqui eu tenho a placa já alimentada com neutro e fase. Eu tenho fase chegando em todos os triacs. Agora eu vou conectar os retornos. No caso, eu tenho anotado aqui o retorno 1, 2 e 3. Eu vou seguir a sequência, sendo que este é o triac 1, 2 e 3. Tem a instalação dos retornos no triac, certo? Cada triac eu identifiquei com um número. Geralmente eu coloco spot ou plafond central, pendente, para a gente ter controle do que está fazendo. Aqui são os fios do paralelo que eu deixei desligado. Esses fios vão ser ligados nas saídas digitais. Agora a gente vai ligar os interruptores, a parte de liga e desliga das lâmpadas. Nas placas o Wise Dimmer, a gente utiliza esse chicote para fazer essa função. O preto, ele é o comum, o vermelho, ele é o positivo, certo? Para fazer a ligação dos interruptores, a gente precisa do comum e um fio digital. No caso, é importante anotar a cor do fio que será destinada a cada carga. No caso aqui, eu vou utilizar o fio amarelo para o 1, o verde para o 2 e o azul para o 3. Então, basicamente, a gente vai utilizar deste chicote somente esses 4 fios. Esses outros fios a gente isola e deixa eles guardados, porque eles têm funções. Certo? Para fazer acionamento das digitais, a gente vai fazer similar à ligação do fase. A gente precisa derivar esse chicote para cada saída de digital. Basicamente, cada contato vai ligar e desligar a luz. Aqui na parte do intermediário e paralelo, a gente vai fazer da seguinte forma. Esta outra parte do paralelo, ele vai voltar para o interruptor, certo? Ele vai voltar. Uma ponta do paralelo eu vou entrar com a saída digital ou com o comum, e a outra ponta ele vai ser o comum ou a saída digital. No caso que eu colocar o comum aqui, na outra extremidade eu preciso colocar a saída digital. Importante lembrar que a gente precisa anotar a cor de cada saída digital que vamos utilizar. Bom, agora a gente vai conectar o comum nos interruptores. Aqui eu já passei um fio comum para a outra extremidade do ponto paralelo. Tá chegando no centro. Certo? Conforme a gente tinha identificado nos interruptores, este será o interruptor 1, 2 e 3. É importante a gente anotar qual interruptor é do cliente, para quando a gente fechar a caixinha, ficar da mesma forma que a gente encontrou. Eu vou utilizar a cor amarela para o 1.
cor verde para o interruptor paralelo, que ele será instalado aqui no centro, né? E a cor azul para o terceiro interruptor. Vamos conectar a saída digital na placa. Lembrando que o fio de alimentação preto e vermelho fica do lado do fio de alimentação da placa. Pronto. Aqui a gente já tem a placa instalada, só aguardando a configuração no aplicativo. Pessoal, aqui a gente tem a placa Wise Power e WiseWare. A diferença entre essas duas placas é a capacidade de carga delas. A Wise Power ela suporta até 10 amperes. A WiseWare ela suporta até 20 amperes. A WiseWare ela é fabricada com duas saídas. A Wise Power existe com 1, 2 e 3 relés. A gente vai instalar aqui neste ponto a Wise Power. A gente vai utilizar somente um relé de 10 amperes. A gente vai instalar neste ponto. Aqui é basicamente eu desconectar os fios da tomada, fazer a alimentação da placa e ligar no comando que eu quero. Cada relé possui o comum, normal aberto e normal fechado. Você vai precisar saber qual a função desta tomada, se ela vai ser sempre ligada ou ela vai ser normalmente desligada. Um exemplo de uma tomada sempre ligada é uma geladeira, ela necessita estar sempre energizada. Uma tomada que ela não necessita estar sempre ligada é uma tomada de uma luminária. Pessoal, aqui a gente tem a placa Wise Power já instalada nesta tomada. Aqui eu vou trabalhar com a tomada normalmente aberta. No caso, eu só vou energizar ela na função do aplicativo. As placas Wise Power e WiseWare também possuem saídas digitais. Vamos supor que haja necessidade de você colocar um botão ou um interruptor para alimentar essa placa. É possível fazer isso. Cada relé possui o comum, normalmente aberto, normalmente fechado. Aqui eu liguei no relé 1 comum, eu utilizei o fase, mandei o normalmente aberto para a tomada e permaneceu instalado o neutro, também alimentando a placa. Agora a gente vai fazer a instalação no aplicativo. Pessoal, a gente vai fazer a instalação das placas no aplicativo agora, a configuração. Aqui está o aplicativo da Wise Home. Esse aplicativo você pode baixar na App Store ou na Play Store. Após abrir o aplicativo, é necessário fazer um cadastro de usuário e senha. Você vai receber o código de verificação no seu e-mail e você vai chegar nesta tela. Para adicionar a placa é necessário você vir nesses 3 pontinhos, nessa varinha mágica, e aqui você começa a colocar as informações. No caso aqui, local de instalação. Eu vou adicionar um novo local. Eu posso preencher com todos os dados da casa do cliente. Ok, eu adicionei o local, agora vamos começar. Aqui o próximo passo é a gente escanear o QR Code que tem nas placas. Vamos fazer o scanner da placa Wise Dimmer. Ok, ele já localizou a placa, agora a gente vai avançar.
Pessoal, a gente pode adicionar já a outra placa também. No caso, a gente tem uma Wise Power para adicionar. Podemos adicionar as duas placas agora. Ok, adicionamos as duas placas. Aqui vimos o quanto é importante fazer o controle dessas placas. Lembramos que o A8 é o Wise Dimmer e o final 40 é o Wise Power. Ok? Neste próximo passo podemos configurar as placas agora ou futuramente. No caso, já vamos configurar. Vamos configurar primeiro a placa Wise Dimmer. Ele está fazendo um scanner do Bluetooth para localizar a placa. Aqui a gente vai inserir as configurações do Wi-Fi. Bom, a gente está utilizando o treinamento e a senha. Ok, a placa já foi introduzida na conta do usuário. Tá ok. Pessoal, podemos avançar aqui para começar a atrelar as saídas digitais. Aqui podemos nomear a placa, no caso vamos adicionar um ambiente. Este ambiente vai chamar sala. Ele fica no primeiro andar. É um ambiente interno. Ok, vamos avançar. Aqui podemos adicionar as funções, no caso as cargas que foram instaladas nos triacs. A primeira função vai ser uma luz dimerizável. Dimerizáveis. O nome da aplicação vai ser o nome 1. O ambiente, ele se encontra na sala e ele está instalado no triac 1. Ele é 110 e a gente já pode atrelar a saída digital. Lembrando que é aquele controle que a gente fez. A gente instalou no interruptor amarelo. Ok. Ele vai ligar, né? Ok. Ele vai ligar. E ele vai fazer o change, que é a inversão de estado. Ok, vamos adicionar o outro triac. Esse triac ele vai ser somente iluminação, vai se chamar 2. Lembrando que esse é aquele paralelo que a gente fez. Ele está instalado no triac 2 e foi utilizado a saída digital verde. Adicionar o terceiro triac, ele será dimerizável. Instalado na saída digital azul. Aqui temos todos os triacs endereçáveis e atrelado. Podemos clicar em sim, enfim. Certo. Esse daqui existe as outras saídas digitais, porém essas são as que a gente utilizou somente. Ele vai fazer a sincronização com a nuvem e perguntar se a gente quer configurar outra placa. Sim. Agora vamos configurar a placa de tomada, a Wise Power. Certo, agora vamos inserir a parte de Wi-Fi. Vejamos que após a gente ter preenchido uma vez, ele já automaticamente preenche.
Bom, aqui vamos partir para a parte de configuração. Aqui podemos dar um nome para a placa, né? No caso, vamos manter este. E aonde a placa foi instalada, vamos adicionar um novo ambiente. Podemos chamar de quarto. Será no primeiro andar e é um ambiente interno. Avançar. E vamos adicionar as funções. A função da Wise Power será uma tomada. Aqui localizamos tomada. Vamos colocar luminária, nome dessa tomada. Ela está no quarto e instalada no relé 1. Ela ficará não vamos atrelar nenhuma saída digital e ela trabalhar com sempre desligado. E vamos adicionar. Podemos dar fim porque somente instalamos uma tomada nessa Wise Power. Sim. Está sendo feita a sincronização com a nuvem e aqui já tem a tela com as placas adicionadas. Vamos ver as iluminações. Certo? Temos aqui a lâmpada dimerizável, que é a 2, já funcionando. Essa é a função de iluminação. Temos as funções de lâmpadas dimerizáveis agora. No caso a 1 e a 2 e a 3. As lâmpadas dimerizáveis a gente consegue trabalhar a intensidade dela. Pessoal, agora a gente já fez a configuração das placas no aplicativo, vamos fazer o teste final delas funcionando. Aqui, lembrando que é o paralelo, o intermediário e o paralelo que a gente instalou, vamos fazer o teste. Essa aqui é o interruptor simples, no caso ele funciona assim, né? Que é a lâmpada 3, a 2 e a 1, tá ok? Vamos ligar a lâmpada 2, apagar nesse ponto e religar neste outro ponto. Funcionando perfeitamente. Vamos apagar essas lâmpadas pelo aplicativo. Aqui temos um 1, podemos ligar ela. O 3, ligar novamente. E vamos apagar a lâmpada 2. Ok, apagamos a lâmpada 2. Aqui temos a parte da tomada, a Wise Power. Essa luminária, ela está desenergizada, vamos energizar ela. Tá ok? Funcionando perfeitamente. Beleza.